palavras, pela apresentação. Desejo aí um ótimo início de mês, né, para todos nós. Vou me apresentar. Antes, eu só vou fazer um parênteses, né? Como calhou de ser dia 1º de julho, né, de 2024. Hoje é uma data especial para quem trabalha, atua com mídias digitais de uma, né, forma geral, porque hoje a gente considera um divisor de águas, né, em relação às métricas, principalmente do Google. A partir de hoje, entra oficialmente, né, para valer mesmo o GA4, vai falar disso, e começa, então, a desativar definitivamente as metodologias antigas, né, o Google Analytics antigo. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa data de hoje. Eu vou compartilhar uma apresentação, e é mais um guia, tá, para a gente poder seguir esse programa, né, que eu defini, e a qualquer momento, por favor, vocês podem me interromper, podem tirar dúvida, tá bom? Boa tarde. Tá bom, Alexandre, vamos sim. Beleza, Ale, bora. Vamos lá. Acredito que vocês estejam vendo aí a minha tela inicial, então, de introdução ao marketing digital, né? Como a Átila falou, vou falar só rapidamente sobre minha trajetória, né? Eu me formei em administração de empresas e comércio exterior na década de 90 ainda, né? Formei em 99, finalzinho da década de 90. Então, eu venho aí de uma escola um pouco mais antiga do que das novas gerações do mercado de trabalho. E durante o curso ainda, né, na faculdade, eu ingressei em uma das empresas que foi uma das principais escolas que eu tive para poder desenvolver a minha carreira em marketing, que foi a Coca-Cola. Então, ali eu tive um approach muito grande com a área de marketing deles, e aí eu procurei, então, me especializar, fiz curso na SPM aqui em São Paulo, né, fiz depois FGV, enfim, busquei várias instituições aí para que pudessem, então, me especializar melhor, né? Mas o marketing, ele era muito diferente do que a gente conhece hoje. E aí, em 2003, eu ingressei no Sistema S, através do Senai, onde a gente começou a desenvolver alguns programas voltados para a comunicação, e eu vim, então, a ser transferido para a Fiesp, onde a gente montou o núcleo de comunicação digital, e aí eu desenvolvi uma carreira aí de alguns anos em relação a essa atividade. Bom, é isso, pessoal. Eu fui, depois da Fiesp, eu fui para uma empresa de seguros, a Zurich Seguros, e aí, de lá, eu recebi a proposta para vir aqui para o Grupo Invita. E aqui estou, né, neste mercado. É um mercado novo para mim, o mercado do luto é um mercado diferente de tudo aquilo que eu havia trabalhado anteriormente, mas eu tenho aprendido bastante, gostado muito, né, me apaixonado aí cada vez mais pelos eventos, pela cultura, né, de todas as empresas que compõem principalmente o Grupo Invita, e procuro agregar com essa área, né, para que as empresas sócias do grupo, que compõem o grupo, então, possam ter aí uma alavancagem, né, um resultado melhor. Mas aí hoje a gente vai falar para além das empresas, né? Vamos lá. O que eu separei aqui para a gente conversar, pessoal? Eu vou fazer um breve comentário sobre essa evolução do marketing, né, em que ponto que a gente está hoje. Será que esse marketing digital ainda funciona? Vou explicar rapidamente, né, o que eu chamo de metáfora da laranjeira. É uma metáfora bem antiga, que quando surgiu aí esse conceito de tráfego pago, né, mas para ilustrar, para quem não conhece, mostrar as principais ferramentas para a gente analisar tanto o orgânico quanto o tráfego pago, e aí já entrar em campanhas de Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, e por último falar sobre monitoramento, quais são as principais ferramentas de monitoramento, né? Enfim. Eu vou passar um pequeno vídeo, eu não sei se vai conseguir, se está com áudio. Tá? É um vídeo antigo, mas
eu gosto de passar, até por ter 13 anos esse vídeo, a gente já imagina o que evoluiu. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não, Alexandre. Não. Não tá passando. Pronto. Bom, pessoal, só um minutinho, pessoal. Vamos lá.
Gostaram do vídeo? Agora eu vou trazer alguns números atuais, né? Esses números são de 13 anos atrás, né? Então já são bastante expressivos e já deixava essa pergunta no ar, né? A sua empresa, ela não tem uma obrigação, né, sutil aí de estar nessas aparecendo, né, em alguma das plataformas digitais, porque o mundo hoje ele está ali, né? Claro que existem várias exceções, tudo mais, mas algumas exceções, desculpa, mas de praxe, a gente considera esse ambiente, né, como o novo ambiente aí de divulgação e tudo mais para as marcas, né, para brand. O marketing ele só veio para o meio acadêmico lá em 1904, né, especificamente, mas aí ele veio passando por várias modificações que acompanharam, eu não vou entrar especificamente em cada uma, tá, mas acompanharam que a evolução, principalmente da tecnologia de comunicação, principalmente, tá? Onde a gente começa lá com o marketing 1.0, onde as empresas viram a necessidade de tornar público os seus produtos, até então tudo offline, obviamente, né? Em jornais, cartazes, enfim, ali que eram divulgados aqui os produtos e serviços que eu pretendia comercializar na época. Isso foi evoluindo com o rádio, com a televisão, com os meios de comunicação, até que a gente chega no marketing 3.0 lá com a questão das mídias digitais, tá? Onde já entra Google, já entram os blogs, já entram as grandes plataformas de notícias, né, comercializando seus espaços. E nós temos o marketing 4.0, onde já entra um pouco da automação e, de verdade, o social media, mídia programática. Hoje que a gente tem um marketing que a gente chama de native ads, e aí o que está vindo para frente, né? Quais são as tendências? É a utilização cada vez mais frequente da inteligência artificial, né? Tanto nas campanhas quanto em qualquer uma dessas plataformas que a gente vai ver. E aí eu gosto de trazer para vocês, né, alguns dados que a gente vai discutir aqui, né? Um dado interessante é esse do marketing 5.0, né? Então, hoje, já 61% das organizações já usam inteligência artificial. Aqui é um dado específico, né, sobre social media, falando que elas reduzem aí o tempo de trabalho, né? Isso vem agregar muito no nosso dia a dia. Então, trabalhos cada vez mais operacionais em mídias digitais, elas passam já com algumas ferramentas a serem executadas com a inteligência artificial, facilitando e melhorando, inclusive, em alguns aspectos, a capacidade, né, de criação de textos, de imagens, muitas vezes. E aqui eu tenho uma linha de desenvolvimento disso. Então, desde 2000 até 2024, com o surgimento lá do Facebook, do MySpace, em 2004, 2003, até o que a gente tem hoje de crescimento, né, em relação a milhões, né, de usuários nessas redes. Hoje, a população mundial ela está em torno de 8,08 bilhões, né, de seres humanos aí habitando, né, o nosso planeta. Desses, olha que número interessante, né? A gente tem 5,61 bilhões, né, de pessoas com o smartphone, com o mobile, com o telefone móvel, representando aí quase 70% da nossa população. O que quer dizer isso? Aonde que eu vou comunicar com o público digital, né, hoje, em sua maior quantidade, falando em números brutos e até, né, percentualmente, em relação aos mobiles, né? Nós temos hoje 5,35 bilhões de pessoas usando a internet, é um número um pouco menor, então a gente vê que nem todo mundo que tem um telefone mobile hoje tem aí o acesso, né, como todo mundo, à internet, e 5,04 bilhões de pessoas usam diariamente, aí, quase, a mídia social. Então, assim,
rede social ainda funciona? Funciona, né? Ainda temos aí uma população muito grande que utiliza e que é capaz de ser, que nós podemos, né, comunicar através dessas mídias. Qual que é o crescimento disso, né? Assim, comparando, né? Então, assim, o mobile, o acesso à internet e o uso de mídias sociais, ela vem crescendo mais do que o crescimento percentual da população, né? Então, isso mostra que a gente ainda está em um crescimento em relação a tudo isso. Ainda não veio nada disruptivo que viesse alterar esse comportamento de comunicação que a gente conhece hoje. Aqui, em relação a alguns números em relação aos dispositivos, né, que a gente encontra aí normalmente, esse relatório é um relatório que eu gosto de utilizar para que possa ficar sempre atualizado, né? Então, todo ano, em janeiro e no segundo semestre, sai um compilado também com alguns dados mais atuais, mas esses números aqui, eles são de janeiro de 24, né? Claro que a pesquisa, ela acontece antes, né? Então, aqui são números aí de 2023, alguns gráficos, algumas informações que vocês vão ver são compilados de janeiro até dezembro de 2023, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente entrando nesse mundo do digital. Aqui eu tenho quanto que a gente gasta de tempo, né? Quanto que as pessoas gastam normalmente de tempo em relação às mídias, né? Na internet, por exemplo, né? Em média, nós gastamos 6 a quase 7 horas aí diárias para acessar a internet. Alexandre, mas eu não fico todo o tempo, né, plugado ali, né? Primeiro que é uma média, e segundo que assim, isso conta, leva em consideração muitos dispositivos, como vem crescendo muito, né, a questão de dispositivos conectados, né? Por exemplo, smartwatch, ou outros dispositivos que venham a te acompanhar. O que acontece, né? Ele leva em consideração que você está conectado naquele momento ali, fazendo uso também, né, da internet. Aqui, alguns outros números, né, em relação à social media, né, vem diminuindo um pouquinho o tempo, embora venha aumentando o número de pessoas com acesso, né, o tempo médio, ele vem caindo um pouquinho. Então, está em torno de 2 horas e 23 minutos o tempo que uma pessoa passa, investe, aí, né, gasta, né, em relação às mídias sociais. Então, é comum a gente ver aquela cena, né, no ponto de ônibus, no metrô, né, a pessoa ali, várias pessoas, ao invés de estarem conversando entre elas, estão ali focadas no seu smartphone, né? Isso é uma cena comum já há alguns anos. Aqui, o tempo, né, de leitura online, o tempo de música online, 1 hora e 25, rádios online, né, podcast, vem caindo. Teve uma crescente alguns anos atrás, né, e aí no último ano isso caiu bastante, né, mas assim, são 13 minutos, o que pode significar, não que eu tenha abandonado a plataforma, mas sim que os formatos estejam mais reduzidos, né, muitas vezes. Eu mesmo, eu sou um consumidor de podcasts, mas eu tenho optado por podcast com um tempo menor, né, de uso ali, de episódio, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a ouvir, ouvi o podcast até de 40, 50 minutos, como é o caso da média aí, né? Mas hoje eu escolho aqueles que têm até 25, né, minutos, 20 minutos no máximo, às vezes. Aqui alguns dados interessantes em relação, então, ao worldwide, né? A rede mundial. Quais são os sites aqui pelo SEMrush, né? Quais são os sites mais acessados? Google, em primeiro lugar, com 175 bilhões de acessos aí em um mês, né? YouTube, em segundo lugar, há muitos anos já, né? Ele já ocupa essa posição. Facebook ainda é muito forte, né?
o Facebook, esse é um número mundial. Então, assim, mas aqui no Brasil o Facebook está ele não está crescendo mais, ele está decrescendo, né? Mas é uma peculiaridade aqui do nosso país. Muitos países, eles ainda têm o Facebook como uma rede muito forte. Assim como outros dados que eu mostrei ali, por exemplo, de smartphone, telefone, de mobile. Na verdade, o Brasil ele tem 97% da população considerando o número de mobile, o número de linhas, obviamente, né, que não dá para fazer, mas é só um comparativo que eu chamo de indireto aí, né, em relação à população. Porque a gente tem lá a faixa, né, por exemplo, de idade que não tem, e mesmo assim, pelos números, teria, né? Aí, logo depois do Facebook, aí vem 2 sites curiosos, né? Vem o Wikipedia, que ainda ocupa uma boa posição, Twitter, Instagram, Twitter não é mais Twitter, né, mas ainda consta aí no relatório como Twitter, Instagram, e aí a sequência de plataformas, né? Então, hoje, Alexandre, aonde que a minha empresa ela tem que estar, né? Como é que funciona, né, essa questão da presença da empresa, né? Eu costumo dizer que primeiro site ali onde as pessoas normalmente buscam é o Google, né? E a gente vai ver hoje alguns critérios de avaliação desses buscadores, né? A gente chama de SEO. E aí, o que eu levo em consideração? O que o Google leva em consideração? O que a gente pode aprender com o SEO, que é esse mecanismo? Ele é um mecanismo de busca composto por mais ou menos 270 critérios. A gente vai ver alguns deles, né? Os mais medidos pelo SEMrush, por exemplo, a gente mede lá, por uma das ferramentas dele, medem 22, que são os tidos como mais importantes para ranquear o site e fazer com que ele apareça. Né? Então, assim, onde que é importante estar aparecendo? Nessas 2 primeiras posições ali, eu colocaria como meu alvo. Mas na minha empresa a gente usa o Yahoo para pesquisar, na minha empresa a gente usa o Bing, né? Mas eles estão lá em 12ª e 15ª posição, né? Nada contra, eu acho que tem que ter um posicionamento também. Mas, se eu for priorizar, né, uma programação ou outra, eu priorizaria aquilo que satisfaz essas 2 primeiras plataformas. Aqui é uma ideia do que vem sendo pesquisado pelo público em geral na Wikipédia, né, que considerando janeiro a dezembro lá de 2023. Então, a gente tem lá o ChatGPT, né, com o avanço da inteligência artificial natural, né, que tem uma procura muito grande por isso, então ele tem um número bem interessante de busca. E aí, depois eu deixo até o link para vocês, se vocês quiserem ver o relatório completo, né? Esse relatório ele é bem extenso, ele tem mais de 500 páginas, né? Então, eu trouxe só essas informações. Alguém tem alguma consideração, alguma coisa, alguma dúvida para falar ali? Átila, Carla, o pessoal, tá tranquilo? Vamos em frente. Deixa aberto aí para o pessoal comentar, fazer pergunta aí. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, agora, já indo direto para a questão dos objetivos, né, e do plano de marketing em relação às mídias digitais. Por que esse assunto vem logo na sequência aqui, né? Muitas empresas elas ainda não sabem como entrar, né, o que fazer, ou para quê, como que eu vou usar, né, as mídias digitais, né? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que isso vai me ajudar? O que eu quero? Qual que é o objetivo da minha empresa? Então, por exemplo, a minha empresa ela vende plano assistencial. Né? Como que eu vendo esse plano assistencial hoje? Como que eu gostaria que ele chegasse? Qual que é o volume que eu gostaria que ele tivesse? E aí a gente começa, então, a partir dessas perguntas,
a criar o nosso plano de marketing, e aí vamos entender, né, entendendo quais são os caminhos que eu vou utilizar para conversar com o meu público e oferecer, assim, o meu produto, o meu serviço. Ainda alguns dados, né, diferentes daquele relatório, um outro relatório esse daqui, eu vou passar meio batido, tá, meio rápido. Aqui eu estava falando em relação lá, por exemplo, à população, né, e a quantidade de pessoas no Brasil que usam, né, o marketing digital, né. Então, no Brasil, a gente ainda tem aí um número muito expressivo, né, mais de 100 milhões de pessoas ainda utilizando o Facebook, para quem acha que ele ainda não funciona, né? Inclusive, para muitos públicos, para o público com 40 anos acima, é uma rede que ainda gera um bom impacto e pode servir de base de funil aí para muitas campanhas, tá? O número de usuários no Instagram, obviamente o Brasil ele tem um comportamento diferente dos outros países, onde a gente tem um número de 134 milhões de pessoas, de contas, né, ativas no Instagram em 2024. E aí, Alexandre, você falou para mim do Google, falou do YouTube e começou a falar aí do Instagram, né, do Facebook funcionando. Mas como é que eu alcanço esse público nessas plataformas? Nessas plataformas, nós temos o que nós chamamos de comunicação ou de alcance orgânico e alcance pago. Então, aqui vem a primeira... Eu sei que para muita gente que eu estou falando aqui, isso é bem óbvio, né? Já está acostumado a trabalhar, já trabalhou com isso, mas para a gente entender de uma forma bem simples o que é um e o que é outro. Vamos imaginar que eu tivesse essa laranjeira com nessas várias laranjas aí, com o objetivo de fazer um suco de laranja. E ela representa, paralelamente aqui para a gente, os usuários, as laranjas são os usuários da rede dentro da internet. Tá? E a laranjeira em si é o ambiente digital como um todo. E aí eu preciso fazer um suco, né, preciso pegar, né, para fazer uma receita, um suco, ou seja lá o que for, 100 laranjas. Tá? Vou precisar de 100 laranjas, que é a minha meta lá, como eu estava dizendo lá, por exemplo, do meu plano. Tá? E aí essas 100 laranjas, eu vou ter que caminhar até essa laranjeira para pegar. Quais são as primeiras laranjas que eu vou pegar? As primeiras laranjas serão aquelas que estão aqui, que estão mais próximas do solo, né? Que estão ao meu alcance. Tá? Então, quando eu estico a mão e alcanço a laranja ali, seria o mesmo que na internet eu falar que eu estou alcançando, né, o meu público orgânico. Ele está ao meu alcance já. Ele está pesquisando pela minha empresa, ele já consome algum conteúdo meu, ele já está em uma rede minha, já é um seguidor, já é alguém que eu conheço e que por alguma indicação ele veio a me seguir, olhou meu perfil e está ali. Então, aquilo que eu for publicar vai para esse cara, vai para essa pessoa. Eu estou alcançando ele naturalmente sem precisar gastar dinheiro com ele. Agora, vai chegar um momento em que eu vou precisar alcançar uma altura um pouco maior, porque as laranjas ao meu alcance, elas vão acabar. Elas são finitas, né? Então, ali eu estou falando, né, por exemplo, vamos dizer que eu tenha 1000 laranjas nessa laranjeira, eu vou conseguir alcançar ali 25 laranjas ali de baixo e vão ficar faltando outras laranjas para completar minha meta de 100. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de alguma ferramenta, eu vou precisar investir em algo para que eu possa alcançar um nível acima. Este alcançar vai me despender, né, de dinheiro. Então, eu vou precisar comprar, que seja um banco, né, para subir uma escada. Essa escada é um investimento para eu poder alcançar um nível superior ali de laranja. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou pagando para alcançar aquele outro nível de laranjas, né? Então, de usuários, a metáfora é a mesma. Então, assim, a comparação é a mesma. Quanto mais alto ou selecionado eu precisar
alcançar o meu público, mais dinheiro eu vou ter que gastar, eu vou ter que despender. Em algumas plataformas, a maioria delas funciona, inclusive, por leilão. Então, assim, não sou só eu que estou tentando alcançar aquelas laranjas, né? Tem outras pessoas também investindo em ferramentas e equipamentos para alcançar a mesma laranja. Então, está todo mundo brigando pelo mesmo usuário. Esse é o ambiente digital. Esse é o ambiente que a gente vai trabalhar. Certo? SEO. SEO é o que vai definir aqui a capacidade minha orgânica em relação a quem? Em relação ao meu site. Em relação ao site que eu estiver colocando nesse ambiente. Um site sem essa preocupação é o mesmo que você abrir uma loja em uma ilha deserta. Quer dizer, quem que vai na ilha deserta lá comprar algum produto seu, né? É a mesma coisa. Então, o mínimo de preocupação é de levar fluxo para o meu site, né? Porque é de fluxo, é de gente que vive, né? Aí que depende, né? A minha loja para que eu possa vender mais produtos e mais serviços. Portanto, o SEO é a primeira ferramentinha, a primeira obrigaçãozinha que a gente tem que ter ao criar, né, essa identidade, trabalhar aí o meu site, o meu brand, a minha presença no meio digital. Depois do site, aí vem as redes sociais, né? Muitas empresas invertem isso, né? Mas isso tudo tem que ser interligado. E eu vou mostrar agora uma ferramenta para vocês que ela é utilizada, que eu utilizo muito para analisar o SEO de uma página, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a primeira ferramenta que eu mostro para vocês. Eu abri aqui com o site do Grupo Invita, tá? Mas eu vou mudar depois, né? Colocar outros sites para que vocês possam verificar. E aqui eu tenho toda uma análise que ele faz dos 22 itens principais que eu comentei com vocês em relação a SEO. Tá? Então, por exemplo, ele analisa a URL da página, né? A quantidade de caracteres, se isso, né, está... Então, eu tenho 15 aprovados, eu tenho um item que está apresentando erro, e eu tenho 6 advertências, né, no meu site para serem, né, para que eu possa melhorar o meu alcance orgânico, tá? Claro que isso aqui depende muito também da programação de cada site, se ele está em WordPress, se ele está, né, em uma outra plataforma. E aqui, analisando o nosso, a primeira advertência que ele me dá é em relação ao quê? Em relação aos caracteres, né, do título, tá? Eu tenho apenas 71 caracteres quando o ideal é estar entre 10 e 70, ou seja, eu gosto de trabalhar com um número de 60 caracteres, por exemplo, no título, né? Dá para colocar um número maior. Aqui, na verdade, ele está considerando razoável, né? Dá para melhorar. Descrição meta. Aqui, o ideal é se trabalhar entre 160 e 300 caracteres, ou seja, ali em torno de 200 caracteres é o ideal. O que são isso? O que é o título e o que é a descrição meta? O título e a descrição meta são as primeiras frases que o Google retorna para você logo abaixo do link do seu site. Então, quando a gente pesquisa e ele traz lá o site, Grupo Invita, por exemplo, quando eu pesquiso e vem lá o link, né, o www, tá? Então, o título é o que vem em negrito, normalmente em cor azul, né? E aí a descrição meta é a descrição que vem embaixo desse título, que vai falar sobre o seu negócio, o que é o Grupo Invita aqui no caso. Então, assim, aqui está falando, né? O Grupo Invita é composto por 16 organizações em 13 estados do Brasil. Essa é a descrição meta. Aonde que a gente coloca isso? No site, na programação do site, no head do site, muitas vezes, né?
Cabeçalho, mesma coisa, né? Aqui ele está com o cabeçalho implementado, mas a gente vê que o H1 ele não está apresentado, está zerado, o H2 ele tem 2 frases, o H3, a partir do H2, então eu já tenho, sendo que o H5 está zerado. Ah, Alexandre, mas precisa muito disso? É como eu falei, de repente, com quem que eu estou brigando? Se eu fizer uma análise dos meus concorrentes e se os deles estiverem tudo certinho, provavelmente o site deles vai estar ranqueando melhor que o meu. Então, por que não deixar o meu redondinho nesse sentido? Por que não deixar o meu funcionando corretamente com tudo isso, né? Eu vou só mudar aqui para a gente poder... Em relação ao erro apresentado nesse diagnóstico, né? Pessoal, isso aqui, como é que funciona, Alexandre? Funciona assim, é uma extensão que ela funciona na maior parte dos navegadores. Eu estou utilizando aqui o Edge, não estou utilizando o Chrome, mas o Chrome também funciona, né, muito bem ele. Acho que quando ele foi criado para o Chrome, inclusive, e aqui no Edge ele está funcionando também perfeitamente. Tá? E aí, quando você digita o site, ele tem um íconezinho com o símbolo aqui, né, do seu Quick, e aí eu posso fazer esse diagnóstico. Eu clico em diagnóstico, tem informação de página, ele me traz tudo que eu quiser do site. Olha, isso aqui é uma informação importantíssima, né, que são as densidades, né, das palavras-chave, número de repetição, palavra-chave com medindo o tráfego, né, de algumas, o diagnóstico, que é isso que eu mostrei, que é o que a gente está trabalhando agora, né, os links internos, né, do site, ele me mostra aqui, né, todos os links, os externos, densidade, mas para a gente traçar um plano de ação emergencial e rápido para a gente, né, para poder analisar o site e já ir melhorando, por exemplo, se eu tivesse que fazer o plano de ação, como a gente tem aqui do Grupo Invita, primeira coisa, né, o que fazer? Adaptar aqui o título. Segunda coisa, descrição meta. Terceira coisa, cabeçalho. Quarto, proporção, texto HTML. Né? O que é essa proporção de texto HTML? O Google ele tem o algoritmo, né, onde ele fica o tempo todo buscando aquilo que é mais relevante para o consumidor, né, para o usuário que está ali pesquisando. E aí até tem uma outra ferramenta que o Atila até compartilhou comigo, que ela faz análise especificamente do HTML. Está no próximo slide meu, que eu vou mostrar ali. Mas, portanto, vale a gente analisar, verificar tudo que a densidade, a cadência, né, toda a integridade do meu HTML e fazendo com que eu tenha uma relevância maior em relação ao ranqueamento do Google, por exemplo. Quadros, aqui a gente não trabalha com quadros no nosso site, mas quando eu trabalhar com quadros, o que acontece? Tem algumas ferramentas, como, por exemplo, microformatos. Ela não está utilizando a marcação de microformatos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em ferramentas de teste estruturados do Google, clicar e ele abre, eu coloco lá, ele faz essa validação para mim já. Né? Então, novamente, no nosso plano de ação, eu posso colocar lá, microformatos, testar, colocar na ferramenta de teste estruturada do Google. A parte de esquema.org, né? Então, utiliza a marcação, mas ela não conseguiu determinar o tipo. E por aí vai, pessoal. Assim, aqui um ponto interessante é a compatibilidade em relação aos dispositivos móveis. Tá? Essa página, por exemplo, está leve. Oi? Pode falar, Tiago. Não quero interromper. A hora que você puder terminar, pode terminar. É uma pergunta que eu tenho. Não, maravilha. O que a gente tem aqui? O AMP, o que ele acontece? Embora a minha página ela seja leve, tem algumas páginas que dependem de um acelerador, porque se a sua página for muito elaborada, tiver muita coisa, em algumas regiões, com internet um pouco mais devagar, carente, né? Ou até de um dispositivo mais antigo, o que vai acontecer? Ela vai demorar para carregar. E aí, existem alguns formatos, alguns aceleradores, que são esses que aqui está falando que a gente não tem, que a gente pode ter um acelerador no nosso site que facilita bastante na hora de alguém que tiver
né, uma deficiência, né, para poder acessar o site. Tudo bem? Átila, se quiser perguntar. Só para fechar aqui na minha cabeça o conceito, essas ferramentas mostram a qualidade dessas coisas técnicas do site para o Google indexar melhor, é isso? Exatamente. Então, aqui, ele vem, ele fala, ele varre o seu site, e ele fala, olha, para o seu site ter o melhor ranqueamento, né, para ele aparecer na frente de outros sites, hoje o Google é com rolagem contínua, né? Mas até pouco tempo atrás, ele tinha aquelas páginas, a página 1, página 2, página 3, né? Sim. E existia até uma brincadeira, né, que a gente utilizava nesse meio, falar assim, se você quiser se esconder de alguém, vá para a segunda página do Google, né, porque ninguém clica lá. Por isso que o Google mudou, né, para rolagem contínua. Aí Mas Alexandre, aqui dessa turma, quem não é, por exemplo, quem não é de TI e não sabe arrumar essas coisas, faz o quê? Leva esse relatório lá para a turma de TI das empresas dele, porque, por exemplo, tem gente que não sabe como é que, sei lá, faz se deve-se erro aqui no Robotics TXT. Alguém que trabalha na área de operação não vai saber fazer o Robotics. Aí a gente manda para a TI, é isso, esse relatório? exatamente. Ou para TI. Uhum. Isso. Para a gente, do ponto de vista de marketing, funciona mais assim, né? Olha, deu problema do robots ali, .txt, a gente cria o plano de ação com prazo, olha, isso aqui tem que estar arrumado até sexta-feira, né, dia 5, 6, né? 5. Quem que vai resolver? Aí a gente vai colocar lá o nome da pessoa da TI, ou responsável pelo site, ou a agência, né? Se foi uma agência que fez aquele site que é responsável muitas vezes pela manutenção dele, né? Enfim, vai ter que passar esse problema, essa questão aqui, para alguém. Para quem é de marketing, o negócio é usar a ferramenta e largar a bomba lá para os técnicos, né? Mais ou menos. Mas está claro aqui? Aqui, então, a gente fez essa análise. Deixa eu ver se eu mudar aqui a minha página, se ele muda. Não. Eu vou compartilhar essa aqui. Aqui, ó. Eu estou aqui na página da Invita. Como eu tenho essa extensão, ela está instalada no meu navegador e ela está ativa, vocês podem ver que ele já aparece uma linha aqui em cima, ó, com alguns dados já, entendeu? Ranqueamento, principalmente aqui, né? No Bing, no Google, né? A indexação. Então, se eu clicar no ícone, é que aqui não aparece o meu mouse, a hora que eu vou aqui para cima, ele sai da tela, né? Aqui eu tenho o ícone do SEO, né? Que aí eu posso pedir essa... Deixa eu ver se ele vai abrir. Não abre. Ele abre uma outra telinha, que aí é onde eu mando lá para o diagnóstico, né? Mas é isso, tá? Ele traz, inclusive, aqui os dados, né, de validação, né, do site, de domínio, a gente consegue ver para quem que está registrado, onde que está registrado esse domínio. Então, tem bastante coisa interessante nesse sentido. Tá bom? Claro até aqui? Vou voltar, então, para a apresentação aqui. SEO é isso. Cadê? E a gente vai voltar aqui para a nossa apresentação. Aqui eu tenho algumas ferramentas, tá? De avaliação. Essa aí que eu utilizei, essa segunda aqui, que a própria SEMrush atua junto, né? O SEMrush é uma ferramenta que tem a versão gratuita, mas para você ter acesso a todas as funcionalidades dela, ela é paga, né? Mas ela te traz aí muitos... O que é interessante, né? O SEO Quick também, dá para a gente fazer o comparativo do meu site, de tudo aquilo que a gente analisou. Na última BIM, tinha diagnóstico ali e tinha uma aba de comparação, que era onde você pode colocar vários domínios e comparar com o seu domínio, com o seu site, portanto. O SEMrush, você cadastra esses domínios e ele faz uma varredura muito mais completa. Ele faz uma varredura, inclusive, das mídias sociais que estão atreladas àquele site, ele já te traz
insights bem interessantes para você, com base, né, nesses concorrentes, tá? E aqui tem o Google Search Console também, que também faz uma análise muito boa, assim como essa ferramenta que o Attila, né, que é o Validator, me apresentou, que ela faz uma análise especificamente lá do HTML do site, é isso, né, Attila? Sim. HTML e CSS. Bacana, bacana. Aqui a gente tem algumas ferramentas, pessoal, que eu vou mostrar para vocês também, já falando de conteúdo, né? Aí, beleza. Meu site está ok, meu site está legal, meu site está funcionando bacana, né? Agora, organicamente, ele está ali pegando aquelas 100 laranjinhas da laranjeira, beleza? Agora eu quero mais. Eu quero que meu site ele atinja, ele alcance 10 vezes esse valor, né? 10 vezes a quantidade de usuários que ele vem alcançando hoje. O que eu vou utilizar, né? Então, eu tenho que utilizar outras ferramentas para levar fluxo ao meu site. Claro que vocês vão ver lá que tem aqui os tipos de geradores de fluxo pago, né? Que é o que eu falei para vocês. Então, assim, eu tenho o Google Ads, que a gente já vai mexer com ele um pouquinho, o Meta Ads, o LinkedIn Ads, o TikTok Ads, etc., né? De vários, cada uma tem seu Ads agora, né? E também o Native Ads, né? E programática. O que é o Native Ads? Native Ads é quando eu utilizo alguma ferramenta para poder criar um anúncio do meu site, levar fluxo para o meu site, sem ser no buscadores tradicionais, né? Mas que estejam em blogs com alto volume de pesquisa, sites de notícias, por exemplo, com alto volume de tráfego, como, por exemplo, o G1, né? Então, você pode colocar a sua empresa para aparecer naqueles banners lá do G1, através de uma ferramenta dessa. Temos várias, temos o Outbrain, por exemplo, que é uma ferramenta bem interessante. Todas essas ferramentas, elas são muito intuitivas, e vou mostrar aqui duas plataformas para vocês, né, por conta do nosso tempo, mas a maioria delas segue o mesmo conceito. Eu vou falar do Meta e do Google Ads, mas as outras, Google Ads, né, principalmente, LinkedIn Ads também, elas todas têm o mesmo caminho, praticamente. O que vai mudar de uma para outra é que no Google tem uma formatação um pouco diferente de campanhas, né? Porque ali eu tenho, por exemplo, campanhas de Pay Search, onde a pessoa está pesquisando o meu produto. No Meta, eu vou estar estimulando, né? Vou estar enviando para eles ali essa campanha, o conteúdo, né? O LinkedIn, bem mais voltado para o universo B2B. Então, assim, eu quero comunicar com empresas, né, com cargos específicos de empresas. Aí eu vou usar o LinkedIn Ads. TikTok, um público um pouco mais jovem, né? E aí, na Native, eu tenho uma infinidade de públicos muito segmentados, por exemplo, quero atuar só com pesca marítima, né? Ele consegue mandar o conteúdo, né, o conteúdo do seu site, né, gerar fluxo através de plataformas que esse público utiliza, sejam aplicativos de tempo, por exemplo, o cara que vai pescar, ele usa muito aplicativo de tempo no mobile dele lá. E aí, naquele aplicativo de tempo, se ele estiver utilizando a versão gratuita, vai estar aparecendo ali embaixo a propaganda. Jogos, por exemplo, eu tenho um site que eu vendo, sei lá, jogo ou algum tipo de produto que esteja, né, relacionado a esse público, né? Então, através do Native Ads, a gente consegue atingir através dos joguinhos eletrônicos que ficam aparecendo propagandas ali o tempo todo, né? Voltando aqui às nossas ferramentas, eu vou mostrar, então, assim, as principais ferramentas de conteúdo. O que é isso? É o passo entre o pago ali e o alcance pago, né? E o orgânico. Então, eu estou saindo do orgânico, estou indo para o pago. Eu estou naquela parte intermediária ali da minha laranjeira. Então, eu comprei só uma escada ou um banquinho, né? Não comprei nenhuma ferramenta muito específica ali. O SEMrush, o Hootsuite, eu consigo publicar nas redes sociais com um CTA. O que é um CTA? Um Call to Action, né? Uma ação, um botãozinho de ação para levar para o meu site. O MLabs é uma muito utilizada, né? Uma ferramenta muito utilizada. E o RD Station,
o Bittrex também, né? São ferramentas, o RD Station, o Bittrex, eles têm, inclusive, uma funcionalidade, né, maior, que ela abrange, inclusive, a questão do quê? Do CRM. Então, quando a gente está pensando, né, em fazer alguma campanha, a gente tem que pensar em todo o fluxo, né, de acompanhamento, né, do nosso consumidor. Então, qual que é o caminho que o consumidor vai fazer? Aí eu estou querendo que ele receba, né, isso ou em alguma mídia, ou em algum mecanismo de busca, um display, por exemplo, de algum navegador. Ele clicando, ele vai para onde? Então, ele vai para o CRM, vai para uma landing page, né? Para algum formulário, para algum meio que eu possa me comunicar. Pode ser um WhatsApp, pode ser um telefone, pode ser até para o negócio físico. Posso mandar, né, para uma visita de loja, né? Por exemplo. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui como é que está. As ferramentas aqui que fechou. Vamos lá. Vou só continuar aqui. As principais ferramentas de monitoramento. Da mesma forma, monitoramento eu tenho a SEMrush, novamente, né, Hootsuite, praticamente todas as que eu falei, né, elas funcionam também para monitoramento. O que é interessante de monitoramento? Por que é importante eu estar monitorando tudo aquilo que eu estiver fazendo nas minhas mídias sociais, né? Enfim, nas redes? Eu tenho... Porque se eu estou... Lembra que eu falei lá da importância da meta, né? Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um motivo pelo qual eu esteja desenvolvendo esse programa todo. E aí, se eu estou colocando uma meta, eu preciso medir a que ponto eu cheguei dessa meta, né? Então, assim, eu quero atingir 1.000 usuários por mês. Organicamente, estou atingindo 100. Comprei a minha escadinha, estou colocando lá conteúdo no MLabs ou no Hootsuite para poder estimular fluxo para o meu site, né? Através de redes sociais, por exemplo, né? E aí, como é que eu vou ler isso, né? Então, é muito importante que nós possamos ter essa leitura, né? Vamos lá. Vou trazer uma aqui que eu gosto muito de utilizar. Que é o Saif. Por quê? Ale, Principalmente rapidinho. para quem Deixa eu fazer uma pergunta. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você vai falar de uma ferramenta que você gosta, mas essas ferramentas, algumas delas já estão meio que prontas e já trazem os principais indicadores, já estão estruturadas nesse sentido, né? E quais delas estão, né, no sentido de trazer as informações de como é que está o seu desempenho digital? Então, essa aqui é uma delas. Como que... Eu vou O voltar lá Everton na também tem uma apresentação, então, pergunta rapidinho, aqui. só para falar. Tá, vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui rapidinho e voltar aqui para essa janela, Uhum. só para poder te responder isso, que é melhor responder com... Ó, SEMrush, o Hootsuite, o MLabs, eles não dependem de programação, tá? Então, ele já é linkado, já tem a API que lê, a partir do momento que eu faço o login nas minhas redes e no meu site, né, ele já consegue ler. RD Station, eu já preciso de uma consultoria de implantação. Eu não consigo implantar isso sozinho. Tá? A não sei que seja muito... O Saif também, ela é a mais simples de todas, tá? Essa que eu vou mostrar agora. Né? Vou mostrar para vocês como que a gente faz, né, o acompanhamento, o monitoramento dela. O Looker Studio
ela é simples de fazer, mas já envolve algum conhecimento de programação, de conexão ali de dados, tá? Uhum. Ela não é tão simples para todo mundo. Ela pode, para formar, né, embora ela seja gratuita e seja bem amigável, ela não é tão simples quanto essas outras que eu citei aqui. Power BI já preciso de uma pessoa, já preciso de um profissional dedicado, né, para poder criar, para poder fazer ali, senão a pessoa vai perder muito tempo, né, para poder aprender e criar ali tudo que ele precisa dentro do Power BI. O Tableau, a mesma coisa, né, que o Power BI. Então, assim, a gente tem várias ferramentas, das que eu trouxe aqui, o Saif, o MLabs, eu acho que são as principais aí e o SEMrush, tá? Que a gente pode utilizar sem precisar preocupar com programação. Pode falar, Everton. Boa tarde a todos. Respondendo o Renato também, eu não sei também se o Alexandre sabe. Até uma sugestão minha, não sei se pode até dar uma sugestão de sites que emitem monitoramento e relatórios, que é o Reportei. O Reportei ele é muito bem utilizado e ele já vem com métricas Então, pré-prontas. Basicamente, você legal. pode escolher a Isso. forma que você quer o seu relatório, e ele já dá essas estatísticas Aham. que você quer, tá bom? De internet. Oi. Legal. Obrigado. E se puder, coloca aí no chat o nome da ferramenta ou site. Colocado já. Valeu, Maravilha, obrigado. show. Isso. O Reportei, deixa eu ver até se eu consigo entrar aqui, eu tenho alguns relatórios dele. E além desse, ele ser bem simples, viu? Então, Sim, os planos sim. deles também são sempre Ele tem alguns bem templates acessíveis. bem bacanas também, que você pode mesmo. utilizar e que dá para a gente... Olê, não vamos bagunçar sua apresentação, não. Segue na sua linha. Vai lá no site mesmo. Pode seguir, Alexandre. A gente, se tiver curiosidade, Seguir, pega né? aqui o link e aprende. Não, tranquilo. É porque tinha saído aqui eu queria... Vou seguir aqui com o MLabs primeiro. Beleza, vamos embora. Ó, o MLabs é essa ferramenta, tá? Ela é muito amigável também, aquilo que eu falei, né? A gente consegue ter um dashboard aqui com as principais redes aqui já de cara, tá? Né, em relação àquilo que eu plugar ali, obviamente, né? Ele tem já, por exemplo, algumas métricas. Essa é uma ferramenta que eu super recomendo, tá? É brasileira, assim, né? Tipo, não é também nada muito difícil, vem já tudo em português, né? E aqui ela me traz, por exemplo, quando eu clico no dashboard, ele já me traz resumos das minhas redes, né? Alcance, engajamento, taxa de engajamento, frequência, são algumas métricas que vocês podem ficar à vontade, tá? Para me perguntar aí. Compartilhamento, impressões, ela lembra muito do Reportei, né? Os dashboards do Reportei. Número de seguidores, aí, as questões demográficas, né? Será que eu estou falando com o meu público correto? Será que aí como que eu sei isso? Né? De repente a gente pode, por exemplo, um exercício para as empresas, né? Vai lá no sistema da empresa, do sistema comercial mesmo, né, de venda, puxa um relatório e faz isso aqui e compara com o das suas redes, por exemplo, né? Nos meus cadastros, será que 98%, né, ou 54% são homens, 30% são mulheres, né, e 14% são não informados também, né? Não, no meu cadastro, por exemplo, a maioria é mulher. Então, eu tenho que, de repente, adequar a minha comunicação para aquele público ou tentar fazer com que isso aqui venha mais para o público que você esteja almejando, né? Aqui é a mesma coisa, faixa etária. Então, ele me traz vários dados, olha, e eu não precisei programar absolutamente nada, né? Aqui, porque eu realmente não... Dá para fazer uma análise em relação aos concorrentes, né? Dá para fazer bastante coisa nesse sentido. E aí, o que ele me traz? Eu falei que isso aqui é uma boa ferramenta para criar conteúdos, né? Por quê? Porque aqui eu tenho, por exemplo,
um calendário. Eu vou colocar aqui no mês para trás, porque esse aqui eu acho que ainda está meio vazio. Tá carregando. Já até tem algumas coisas aqui acontecendo. Quando você tem uma equipe, por exemplo, responsável, um é responsável pelo designer, outro é responsável pelo copy, entendeu? Outro é responsável pelo ads, né? Pela campanha. Aqui ele me ajuda, inclusive, a enxergar onde que está cada um, como que estão aí as etapas de trabalho dos conteúdos. Aqui tem os conteúdos planejados, né, para essa empresa, né, por data, tem algumas ideias ainda, né? E aí, o que que a gente tem? Como que eu programo isso? Quando eu quiser, por exemplo, também vir aqui, ó, e clicar, ele já me fala o que que é o conteúdo. Se eu der um play aqui, ele vai mexer no conteúdo, né? Vai animar o conteúdo. Eu olho o copy, eu tenho todas as informações aqui e eu tenho como fazer a, a criação do conteúdo por aqui mesmo. Então, você não precisa entrar na rede, né? Às vezes eu brinco, né? Que você achando que você trabalha com mídias sociais e tal, mas você não viu meu post lá? Falou, cara, às vezes eu fico, né? Uma determinada data sem ver algumas coisas, por quê? Porque eu trabalho no back-office, né? Que são as ferramentas que a gente está vendo agora. Então, essas ferramentas, elas. A gente acaba fazendo tudo por aqui, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas aí é mais no lazer mesmo, né, que você está ali fora e começa a se atualizar nesse sentido. Mas é importante também para a gente ver tendências, para a gente ver uma série de coisas. Aqui eu posso selecionar, então assim, eu posso ter várias redes, aqui eu estou só com uma rede, mas eu posso ter várias redes aqui, e essas redes eu vou alimentando através dessa ferramenta. Aqui eu coloco o texto nela, então ela é super intuitiva, você vai digitando aqui na direita ele já começa a preencher, né, as informações. Se eu puxar aqui, eu posso criar a legenda ainda com inteligência artificial, né? Então, por exemplo, férias de julho. E aí, nele mesmo, ele já começa, né, a preencher lá o texto conforme você quiser, né? Tipo, tem pouca coisa aqui. Mas é isso. Você segmenta, coloca a categoria, escolhe para qual rede que ele vai fazer. Se você quer um texto, uma legenda curta, uma legenda média, uma legenda longa, né? E aí você só clica lá em criar e ele acaba criando quando funciona. Não, ele funciona assim. Aqui, da mesma forma que o texto, você consegue colocar as imagens. E o que é legal? Ele, além de ser integrado já com uma inteligência artificial, ele é integrado também com o Canva. Então, para quem gosta de utilizar o Canva, né, você já pode linkar sua conta do Canva aqui. Ele já te traz, por exemplo, o manual da marca, né? Paleta de cores, sabe? Tudo aquilo que tiver, né, da sua marca no Canva, ele traz. Então é isso. Aqui eu consigo agendar, faço agendamento notificado, que é para receber notificação do celular. Aqui eu posso criar quando que eu quero que esse post vá ao ar. Eu posso mandar para aprovação, posso publicar ou enviar isso aqui para aprovação. Vamos dizer que seja aqui do Invita. Eu crio aqui a publicação e aí eu envio para aprovação. O que ele faz? Ele me gera um link e esse link eu consigo mandar por WhatsApp, por e-mail, de diversas formas, né? E aí é isso. Eu posso tanto publicar agora nas redes que eu selecionar aqui em cima ou agendar uma publicação, né? Eu posso agendar e impulsionar, inclusive, já a publicação, que é aí eu falar com um público mais específico, né? Um público diferente. Assim como esse conteúdo ele tem já aqui junto, né, da plataforma, a questão de campanhas. Eu posso fazer campanhas para a... Cadê meu mouse? Isso meu.
certo? Para Facebook, para Instagram. Dá uma olhada, mas eu vou direto para a página do Facebook e do Instagram agora para a gente ver como é que funcionam as campanhas lá, tá? Então, quando a gente está falando agora, eu já tenho a ferramenta de conteúdo, né? Eu já paguei o quê? Já paguei a escadinha, né? Já paguei, já não estou mais alcançando com a minha mão. Eu já estou com uma ferramenta poderosa, né? Eu vou pular aqui que ele está pedindo para conectar com uma mídia, porque eu utilizo o gerenciador para fazer direto. Mas quem quiser utilizar o MLabs para fazer campanha, pode utilizar o MLabs para fazer campanha direto aí também, tá? Mas eu vou mostrar aqui já direto no Meta Ads, tá? Eu vou até voltar aqui rapidinho. Estou na minha conta pessoal para não interferir em nenhuma conta de nenhuma empresa, né, e nada, mas só para vocês terem ideia. Quando eu dou esse passo a mais, eu falo assim, puxa, eu quero pagar, né, agora para poder fazer o meu site bombar de gente, bombar de fluxo, né? E aí, aonde que eu vou? Eu vou nessas duas plataformas. Ou eu vou aqui, ou eu vou nessa plataforma que é a do Google Ads. Do Google Ads, aqui a gente faz tanto campanha de Pay Search, quanto campanha de display, quanto campanha de YouTube, tá? Basicamente são essas três, né? Mas aqui, ó, como eu falei para vocês, eu quero ter tráfego no site, eu quero ter promoção de app, eu tenho um app, quero que esse app comece a fazer propaganda, né, em outras lojas de aplicativos, ou jogos, ou enfim, né, sites, que apareça meu app lá para a pessoa baixar. Baixa aqui o app, né, da Invita, baixa aqui o app da, enfim, né, empresa XLPTO, né, e por aí vai. Reconhecimento, consideração. Eu vou passar aqui detalhadamente com cada uma dessas aqui, só para a gente entender. Lembra lá atrás, quando eu falei que o objetivo era muito importante? Por que o objetivo é muito importante? Para cada campanha, eu posso selecionar apenas um objetivo. Claro, isso não me impede de ter várias campanhas, mas eu posso estar também gastando dinheiro à toa, concorrendo comigo mesmo, inclusive, né? Ali nas plataformas. Uma forma otimizada é o quê? Eu escolher primeiro qual que é o meu principal objetivo neste momento. Meu site já tem bastante gente, eu já tenho uma equipe legal para atender, eu preciso de venda. O que eu vou fazer? Eu vou clicar onde? Eu vou clicar no vendas, objetivo de vendas, aonde eu vou gerar venda online, no aplicativo, no telefone ou na loja física. Isso serve para qualquer tipo de venda. Tá? Eu já passei por outras etapas e eu quero que tenha gente na minha empresa, né, ou no meu site comprando, fazendo autocompra lá, enfim. Leads. Pessoal, eu quero gerar leads para minha equipe de televenda, para minha equipe de telemarketing, para minha equipe. Aonde que eu crio? Eu crio com esse objetivo aqui de leads. Tráfego no site, que é o exemplo que eu estou trazendo lá desde o início, né? Porque vamos supor que eu estou com o primeiro site aqui, estou fazendo o primeiro site. Então, esse tráfego do site fazer com que as pessoas certas acessem meu site. Pessoas qualificadas, né? Leads qualificadas. Aqui é a mesma coisa que eu já falei, né? De app. Reconhecimento e consideração. Alexandre, ainda não... minha empresa ela é nova, meu produto é novo. Estou lançando o meu produto, Alexandre. Então, assim, não adianta fazer base de funil, porque o cara, ele vai... O que é base de funil? Só para... Estou falando base topo de funil, né? Tem o que a gente chama de funil de conversão, é um conceito que a gente utiliza paralelamente a tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Funil de conversão, ele quer dizer o seguinte: quanto mais gente eu acessar no topo de um funil, né, no meu site, é importante para que eu possa ter o quê? Reconhecimento e consideração da minha empresa, da minha marca, mas não necessariamente esse pessoal vai o quê? Comprar o meu produto, certo? Apenas um percentual deles vai o quê? Vai considerar e achar que aquilo ali é para ele. Aí, essa outra camada do funil, nós chamamos de consideração ou engajamento. São as pessoas que tiveram algum tipo de
assertividade, de aderência com aquilo que você está colocando ali. E apenas um percentual desses usuários é que vai, de fato, partir para a compra do seu produto ou do seu serviço. Entendeu? Então, assim, quando eu ainda estou lançando algo, eu não tenho ainda reconhecimento de marca, eu ainda não tenho uma marca conhecida. O primeiro objetivo que eu tenho que ter é o quê? É tornar público, né? Aí é lá do princípio do marketing, né? É tornar público a minha empresa, o meu produto, o meu serviço. Então, aí a gente usa esse reconhecimento. Qual que é a diferença entre esse e aqueles de cima que a gente acabou de ver lá? Aqui o público ele não é tão direcionado, ele é um público mais aberto. Por quê? Porque eu nem sei qual que é o público, muitas vezes, na rede, que vai ter essa aderência que eu estou buscando, para que ele possa executar uma compra. Aqui, visitas às lojas locais e promoções, né? Então, assim, eu posso ter diretamente, né? Sabe quando a gente pesquisa no Google Maps, né? E aí ele aparece lá os balãozinhos, né? Falando ou sugerindo, ou mesmo no Waze, ou no Google Maps, é aqui que a gente faz. Mesmo os anúncios do Waze, são aqui que eles são criados, tá? Campanha sem meta, quando eu crio uma campanha, eu vou escolher primeiro o tipo de campanha, se ela vai ser pay search, se ela vai ser de display, ou se ela vai ser para YouTube, né, de vídeo, como que vai ser? Aqui eu tenho que configurá-la manualmente em todas as suas etapas. Aqui eu já tenho alguns atalhos, por exemplo, eu vou clicar aqui, né, em tráfego do site, que é o que eu quero, né? Aí usar essas metas, vamos começar, conversão, vou sair do guia, né? Aqui ele fala quais são as chamadas, né, que eu posso utilizar para conversão, né? E aí eu começo, então, a desenvolver o tipo de campanha, né? Aí, pessoal, quais são os tipos de campanha que o Google trabalha? São esses 6 tipos, tá? Campanha de pesquisa. O que é a campanha de pesquisa? Ela aparece quando alguém pesquisa alguma coisa relacionada à sua empresa ou ao seu produto, tá? Então, é o que é mais utilizado em relação às ferramentas do Google. É o que a gente chama de pay search. Eu estou pagando pela pesquisa. Sabe quando a gente pesquisa no Google e aparece lá patrocinado? Aquele patrocinado lá é isso. Ele está usando esse tipo de campanha. Performance Max. Performance Max é um tipo de campanha mais automatizada que o Google criou há poucos anos atrás, e ela vem batendo bastante nessa tecla para a gente utilizar. Ela é um composto, ela cria as variações da campanha sozinha, com inteligência artificial hoje, inclusive, né? Eu já testei muito no passado, tive alguns probleminhas com ela não me trazia um ROI, né, um resultado muito bom, portanto, eu estou voltando a utilizar Performance Max agora, né? Até então, eu estava utilizando esses outros tipos de campanha. Geração de demanda, né? Quando eu tenho demanda de conversão no YouTube, né? No Discovery do Gmail, quando eu tenho lá as pessoas que usam o Gmail nativo. Rede de display é quando eu pesquiso algo e aparece no cantinho do site algo, sabe, uma imagenzinha com uma chamada. Isso é rede de display. A gente tem que ter aqui um pool maior de criativos. Então, eu tenho que ter aqui imagens que se encaixem exatamente nos critérios do Google para que ela possa aparecer ali. Então, ele é bem chatinho com isso em relação a se está aparecendo, o que está aparecendo na imagem, se tem nome, se não tem, qual que é o tamanho, o formato, a quantidade de pixels, enfim. Ela usa tudo certinho. E se tiver alguma coisinha errada, ela vai travar a campanha. Shopping. Alexandre, eu tenho um e-commerce e esse e-commerce, eu quero bombar o e-commerce, tem um site de venda e aí eu vendo lá produtos para pet, por exemplo, né? E aí o que a gente faz? Eu crio campanhas direcionando diretamente para o produto. Sabe quando a gente procura, né? Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu vou procurar aqui coleira, vou compartilhar uma aqui. Coleira para cachorro.
Coleira para só, né? Então, aqui eu pesquisei lá coleira para cachorro, e aí ele me retornou isso aqui, ó. O que que ele me traz? Então, aquela campanha lá é para abastecer os buscadores com isso aqui, ó. Então, vai ter a imagem do seu produto, vai ter uma descrição do produto, o preço do produto, onde está vendido esse produto, né? E aí algumas, por exemplo, quem quiser colocar lá frete grátis, tal, tem algumas variações, né? Então, esse tipo aqui é aquele tipo lá. Quando a gente clica, né, ele vai abrir lá, por exemplo, aquele que eu cliquei, ele direcionou para o Mercado Livre. Então, é esse tipo de campanha aí, de pesquisa que a gente... Então, voltando aqui, eu vou escolher aqui o PaySearch, tá? Que é a campanha de pesquisa, que é o mais utilizado. O site da sua empresa, você vai colocar lá, por exemplo, www.invita.com.br. Nome da campanha, website, search, tráfego, por exemplo, posso colocar aqui tráfego, julho. Continuar. E aí, a partir daqui, ele é totalmente intuitivo. Tá? Então, ele vai falar o quê? Primeiro, se eu tenho um custo por ação, um CPA desejável, qual que é a métrica que eu vou utilizar, se ela vai ser conversões, se ela vai ser valor da conversão, se ela vai ser clique. Por exemplo, eu vou usar cliques, tá? Por quê? Porque eu não estou vendendo nada no meu site. Se eu estivesse vendendo algo no meu site, eu colocaria o quê? Conversões. Porque aí o Google, ele calcula e ele vai me cobrar por conversão e não por clique. Quando eu tenho lá valor da conversão, eu dou um critério a mais. Ele vai considerar o valor, né, o range de valor do que eu estou vendendo. Tá? Então, assim, eu vou associar a uma quantidade de dinheiro. E quando eu coloco um clique, né, ele até tirou aqui o valor, porque eu posso até definir um lance para clique, se eu conhecer os lances dos meus concorrentes, nem sempre eu conheço, né? Mas se eu não conhecer, eu posso deixar aqui em aberto. Pode falar, Felipe. Eu só queria passar assim que, por exemplo, geralmente o Google, né, Google Ads, ele é uma rede que a gente chama de rede de intenção, em que a pessoa, geralmente, ela procura aquilo que ela está buscando. Aí você tem outro tipo de anúncio, né, que a gente chama de atenção, né, que é aquele estilo shopping, né, que você passa lá e você vê o manequim usando e ele te chama atenção e você geralmente quer comprar. Porque, por exemplo, aí no Google, quando a pessoa faz uma busca, né, exatamente do jeito que você está falando, fazendo a campanha de pesquisa, por exemplo, ela pesquisou lá, borracharia perto de mim. Então, geralmente, ela tem uma intenção, né? Sim, sim. Não, perfeito. Ótimo exemplo, Felipe. Exatamente. Aqui é o que eu estou criando inicialmente para aproveitar aquelas pessoas que estão buscando, né? Que é aquilo que eu falei, que eu costumo dividir essa campanha em 3 pernas, né? Uma que é com palavras-chave da minha empresa, que daí eu coloco lá naquele título lá, institucional. Ele procura planos, Grupo Invita, por exemplo, né? Quando eu coloco o produto só, ou quando eu coloco concorrente, né? Mas se eu quiser atingir pessoas que não estejam procurando, mas que, né, eu queira de alguma forma buscar, chamar a atenção delas, aí a gente vai para esses outros objetivos, né, colocar de uma outra forma, para que possa aparecer, inclusive, em outros locais para ele. E aí, aqui, pessoal, a gente vem para a segmentação, né? Eu posso colocar território brasileiro, posso colocar todos os países, posso colocar um estado especificamente, né? Colocar São Paulo, por exemplo, né? E aí ele já vai me trazer lá São Paulo, Brasil, estado, cidade. E aí, o que acontece? Quando eu coloco, pessoal, ele já me traz uma estimativa de pessoas, entendeu? Que ele pode atingir, qual que é a quantidade de pessoas nesse estado que podem utilizar lá o alcance estimado. Então,
né? É uma estimativa de número de pessoas que estão no local que você selecionou ou que tem interesse nesse local. Então, ele se baseia no número de usuários conectados que acessam o site do Google. No caso do Estado de São Paulo, 46 milhões e 300 mil pessoas. Interessa para a gente, pessoal? Será? Atingir esse pessoal? Né? É um bom número, né? Aqui eu posso selecionar idioma, enfim, tem uma infinidade de outros recursos, né? E aí a gente começa inserindo as palavras-chave aqui. Para colocar as palavras-chave, ele já busca aqui, já buscou lá do meu site alguma coisa, tá? Mas a gente pode utilizar uma outra ferramenta que é essa aqui, ó, que é o planejador de palavra-chave para o meu site. Esse planejador, ele é muito bom. Ele me dá, por exemplo, tanto se eu quiser saber volume de previsões, né? Luto, né? Pode colocar várias palavras aqui. E aí, o que acontece? Eu posso utilizar os resultados dessa pesquisa aqui para melhorar o SEO do meu site também. Eu não preciso utilizar só para a campanha, né? Aqui ele me traz, olha lá, né? Luto, qual que é a média de pesquisas mensais, mudança nos últimos meses, concorrência, baixa, não tem muita gente utilizando, o lance, o valor, né? O maior valor pago por essa palavra e o menor valor pago por essa palavra, né, em determinadas regiões. Aqui eu posso selecionar, que está Brasil, mas eu posso mudar para São Paulo, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui São Paulo. Eu vou tirar Brasil. Aí ele me traz aqui o volume em São Paulo dessa palavra-chave. Então, eu posso mudar, eu crio um plano aqui, né? Mas eu posso alterar, posso inserir, né? Posso ter ideias, né? De palavra-chave, né? Porque aqui não está dando nenhuma... Eu vou voltar lá para descobrimento de palavra-chave, que aqui ele me traz também... Ó, coloquei errado aqui, peraí, pessoal. Eu coloquei o site, como vocês viram, e o site, ele já vai me trazer aqui, né, várias palavras, e ele já me traz mudança, o que aumentou, o que diminuiu, né, lances, o que aumentou, o que diminuiu também em relação às palavras. Ele me trouxe aqui algumas, né? Então, é uma ótima ferramenta para a gente criar e aí ir colocando. Aqui eu coloquei .com.br, ele já me alertou aqui que está errado. Se eu quiser mostrar um caminho, né, ele vai mostrar, eu posso colocar aqui uma página, uma aba específica do meu site, e aqui ele começa a me trazer aqui na direita já, ó, algumas ideias de anúncio. Ó. Então, estou compartilhando a página errada. A partir do momento que eu começo a colocar aquelas palavras, né, eu começo a criar, né, o meu anúncio, e aí o anúncio eu vou seguindo passo a passo, e ele vai me dando aqui, né, as ideias, né, do site. Ele traz já algumas ideias de título, mas aí eu tenho a importância, né? Para que eu tenha um bom ranqueamento, isso aqui, ó, a qualidade do anúncio tem que estar sempre bom ou ótimo. Se a gente pode... Ele está me falando o que eu preciso fazer para ficar ótimo, é claro que eu vou seguir as orientações dele para o meu anúncio ficar ótimo, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho a obrigatoriedade de ter pelo menos 3 títulos, né? E aí eu posso ter várias ideias aqui com inteligência artificial, ou eu mesmo posso colocar os títulos do meu anúncio aqui. Eles vão até 30 caracteres.
Descrições, que é aquilo que aparece logo embaixo, como eu falei para vocês, né? Logo embaixo aqui do Invita. E aí, o que, que eu tenho de descrição? Eu posso ter 4 descrições lá, é preciso ter pelo menos 2, né? Então, aqui que ele me trouxe automaticamente, né? Que ele me trouxe lá do SEO, né? Aquilo que ele identificou como descrição, que está na descrição meta, né? Mas eu posso alterar aqui e colocar a descrição que eu quiser. Imagens, né? Eu posso ter algumas imagens aqui para o caso de ir para display, mas principalmente logotipo, né? Eu tenho que ter logotipo, aqui está com o logotipo da SAF, mas enfim. Site links, que são aqueles sites que eu posso ter ali embaixo, por exemplo, quando aparece o resultado da minha pesquisa, sobre nós, entre em contato, compre aqui, faça sua cotação, agende com... Então, são os links que você pretende deixar disponível ali para a pessoa clicar e ter um contato ali com a sua empresa. Depois disso, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um orçamento, que vai definir o orçamento, se ele vai ser um orçamento diário ou um orçamento, aqui o recomendado, por exemplo, R$100 diário, mas eu posso diminuir ou aumentar esse valor. Eu posso ter um valor que não seja diário, mas que seja para a campanha como um todo. Posso definir um orçamento personalizado também. Reviso a campanha e disparo a campanha. A partir do momento que eu dispare, ela vai entrar no modo de aprendizado. O que é isso? O Google ele vai ficar com o algoritmo dele verificando, ele vai mandar para aquelas milhões de pessoas que tem ali no estado e vai ficar verificando quem que está mais de acordo, quem que tem mais aderência ou não com aquilo que está sendo apresentado para eles. Então, por exemplo, ele mandou para um grupo de pessoas, essas pessoas clicaram, ele vai pegar o perfil das pessoas que clicaram e vai começar a espelhar isso, entendeu? Então, isso leva um tempo. O Google, ele demora de 15 a 30 dias para sair do modo de aprendizagem, mesmo assim a campanha ela pode demorar de 30 a 90 dias para ela performar bem. Tá? Outras ferramentas, como o Meta Ads, ela performa de uma forma muito mais rápida. Tá? Eu só vou fazer aqui um overview rapidinho do Meta Ads, criando uma campanha aqui bem rápido, tá? Onde vocês vão ver que é muito parecido, né? Eu tenho também os objetivos aqui. Aqui ele desenha, mas basicamente, o funil, já traz na ordem do funil, né? Então, reconhecimento, que é a maior parte lá, tráfego para o seu site, engajamento com uma publicação, por exemplo, né? Ou com mensagens, ou colocando o call to action, que é aquilo que o Felipe falou lá, né? Mostrando, criando o interesse do usuário para que ele clique lá e entre em contato, veja alguma coisa bacana e já tenha uma ação. Cadastros, né? Aqui eu posso utilizar formulários instantâneos, Messenger, conversões, ligações, promoções de app e vendas, que é a base de funil, né? Então, aqui se eu fosse fazer campanha de tráfego... Boa noite. Eu poderia utilizar 2 formas, né? Eu sempre falo que o melhor ainda é, no caso aqui, utilizar a configuração manual para a campanha, né? Por quê? Aqui eu tenho um pool muito maior de opções para eu poder utilizar na minha campanha. Tá? E aí eu tenho uma infinidade de segmentação que o Google me traz para eu poder direcionar a minha campanha, né? Então, aqui, ele é bem intuitivo também, você vai colocar nome de anúncio, né? Falar qual que é a publicação, se eu tiver uma publicação que eu queira impulsionar, ou o que a gente chama de dark post. O que é dark post? Aqueles posts que não estão na minha timeline, mas que eu queira, de repente, mostrar, trazer só para o público direcionado. Por exemplo, campanhas com sazonalidade, campanhas de Black Friday, campanhas, né, que tenham datas, né, de Dia das Mães, por exemplo. Eu muitas vezes não vou deixar ela na timeline. Por quê? Porque ela vai vencer. Então, eu vou deixar onde? Vou criar um dark post, criar uma campanha só para o público que eu tiver segmentando. E aí, quando eu vou segmentar um público aqui no Facebook, a gente tem uma capacidade enorme de definir o público.
Então, quando eu vou editar o público, ele também me traz aquelas informações que eu falei lá, né? De alcance, por exemplo, vou colocar aqui São Paulo. Quero fazer uma campanha para o Facebook. Vou colocar aqui São Paulo, ele vai me trazer aqui São Paulo, Assembleia Legislativa, São Paulo local, né? Vou aumentar esse raio aqui para colocar 80 quilômetros. Né? Pegar aqui algumas cidades no entorno de São Paulo. Se eu pegar até São José dos Campos lá, né? Até o pinzinho de São José dos Campos, o que ele me traz? Ele já me traz lá o alcance aqui ao lado e o número de conversas, né? Que eu posso ter nesse período de um dia, aqui, por exemplo, por dia, né? O alcance estimado aqui por dia. Obviamente que com o orçamento que eu tenho aqui de R$20 diário. Se eu colocar isso daqui, por exemplo, eu quero atingir mais gente, colocar R$500 diário, o que vai acontecer? Ele já aumentou aqui para 37 mil a 105 mil pessoas diariamente sendo impactadas pela minha campanha, tá? O que mais que eu tenho de segmentação do meu público aqui, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas que moram ou pessoas que estão passando por essa localidade, idade, eu posso... Alexandre, meu público, ele é de 35 a 45 anos. Consigo? Consigo mudar aqui a idade, colocar aqui idade mínima 35 anos, né, 25 no caso, mas dá para aumentar. Dá para colocar idioma, dá para colocar posicionamento, onde que eu queira que apareça isso no dispositivo, Enfim, eu posso criar público personalizado, colocar segmentações por gosto, né, por pessoas que frequentem churrascaria. Eu posso colocar aqui e aí ele vai me trazer aqui já quantas pessoas com aquelas características que eu posso atingir, né? Além de ter aqui diversas sugestões, né? Como, por exemplo, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão fazendo faculdade, pessoas que estão no segundo grau, pessoas que estão no primeiro grau, enfim, aqui a gente consegue segmentar com vários dados demográficos. Se eu for abrindo aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Formação, financeira, renda, né? Renda não está funcionando aqui, renda familiar aqui nos Estados Unidos, porque aqui a Serasa Experian não é mais parceira, né, do Facebook, mas tinha como colocar. Acontecimentos, mudou-se, fez aniversário, data comemorativa, está longe da família, tudo isso dá para a gente colocar, né? Então, vocês podem ver que a segmentação tem uma infinidade de critérios que a gente pode utilizar para estar criando a nossa variação da nossa campanha, quem que eu queira realmente atingir com o meu público, tá? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, porque eu já estourei o tempo, né? Felipe, pode falar. Não, só um público que eu acho que é legal, assim, principalmente porque aqui é ramo de luto, né, funerária, que é o público de lookalike, né, que é aquele semelhante. Por exemplo, já que as funerárias geralmente têm carteira de cliente, você pode simplesmente subir uma lista, né, para a própria ferramenta e pedir para mostrar os anúncios para alguém que seja parecido com ela, né? Então, isso é bem interessante. Perfeitamente. É que eu acho que não vai dar tempo de eu mostrar aqui, Felipe, que o tempo ficou meio curto, né? Mas ali onde tem público personalizado, nós temos como criar dessa forma que o Felipe falou para a gente agora, que é uma maneira muito eficiente de a gente atingir um público muito mais assertivo e um lead qualificado para a nossa campanha, né? O que ele está falando? A gente pode pegar a nossa carteira, transformá-la em um arquivo CSV, um arquivo de Excel, um arquivo TXT, por exemplo, né? Se tiverem dificuldade, o próprio Facebook, ele tem um modelinho lá que você pode fazer o download em planilha de Excel e salvar como CSV, depois ele aceita, para que porque os campos têm que corresponder aos mesmos campos na hora de subir. E aí você sobe a sua carteira de clientes e cria um público semelhante, que é esse público lookalike.
O público semelhante, o que ele faz? Ele verifica dentro da sua carteira de clientes, dentro desses dados que você subiu, isso com o LGPD, tudo certinho, porque né, ele fica tudo de posse da gente, não fica de posse deles. Ele só vai fazer a varredura e vai verificar daquilo ali o percentual de pessoas que tem perfil no Facebook e no Instagram. Aí ele vai falar lá, ó, da sua carteira de 30 mil clientes, 25 mil clientes têm perfil. O que ele faz com esses 25 mil, por exemplo? Ou com menos, com 10 mil, né? Ele pega todas as características de gênero, idade, localização, tudo que ele puder buscar no perfil das pessoas, ele verifica na rede dele quem que tem essas mesmas características e printa, né? E ele mostra, alcança, né, com o seu anúncio, pessoas com essas características. Tá? Então, muito bem lembrado, Felipe. Muito obrigado. Voltando aqui para a nossa apresentação, para a gente concluir aqui, então eu falei aqui de algumas ferramentas. Aqui nós temos alguns geradores de fluxo pago, né, que são o Google, que eu falei, Meta, LinkedIn, TikTok, Nativism Programática. Meta Ads, eu passei rapidinho pela ferramenta para vocês verem como é que funciona uma campanha lá. Google Ads, a gente fez alguns passos a mais ali da campanha, né, até o LinkedIn Ads, que eu acabei não passando para vocês por conta do tempo, né? O que acontece? O LinkedIn Ads é uma rede já, mas, como eu comentei para vocês, para B2B. É uma rede onde eu vou falar aquelas segmentações que eu tenho ali, né, que eu mostrei para vocês, por exemplo, por gênero, por profissão, por tudo mais. O que acontece com o nosso perfil no LinkedIn? Muitas vezes o perfil do LinkedIn ele é um pouco mais fidedigno com aquilo que está acontecendo na prática do que o do Facebook, que a gente larga às vezes lá, né, esquece, e não vai atualizando, não atualiza a profissão lá, não atualiza um monte de coisa. Mas aqui não, no LinkedIn a gente acaba atualizando, né, um pouco mais essas informações, e aí ele aproveita isso para segmentar com essas informações. Por exemplo, quero fazer campanhas só para empresas com 1.000 a 2.000 funcionários, ele consegue fazer. Para CEO de empresas, ele consegue. CEO de empresas de energia, CEO de empresas metalúrgicas, né? Enfim, a gente consegue fazer esse tipo de campanha ali e consegue fazer outras variações, né? É uma campanha muito mais pessoal, uma campanha onde eu tenho não só a questão, né, que eu posso utilizar, que é como a gente viu lá das redes sociais, de usar um conteúdo meu, como eu posso também utilizar o mailing deles, né, o e-mail deles, né, que é o e-mail, né, do LinkedIn, como se fosse uma mensagem sua diretamente para aquela pessoa. Então, ela vai colocar o nome da pessoa, né, boa tarde, Everton, tal, aqui é o Alexandre, do Grupo Invita, eu sei que você trabalha no segmento do luto, por exemplo, tal, não sei o quê, e aí você tem interesse em conhecer os nossos diferenciais, né, de atuação em rede das empresas, enfim, né, tem uma série de coisas que eu posso estar falando nesse e-mail, e aí ele já vem com o call to action ali embaixo. Tem interesse, não tem interesse. Tem interesse, ele vai clicar, você vai receber o e-mail. Não tem interesse, não vai acontecer nada. Tá? Pessoal, hoje a intenção era mais a gente ver e conhecer esse universo, em ver que a gente tem ferramentas hoje para atingir aqueles bilhões de pessoas que a gente tem plugados em uma rede ou outra, tá, da internet, e fazer um melhor uso delas, né? Desde que eu tive contato com esse mundo, né, eu fiquei assim, muito empolgado, né, em aproveitar isso profissionalmente, e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Eu deixo aberto agora para perguntas, se quiserem, né, conversar, falar alguma coisa, por favor, estou à disposição. Fica à vontade, pessoal. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguma área de interesse específico? Estamos mais atrás de fazer anúncio? Estamos mais de monitorar a presença em rede social? Quando eu dava aula, eu ficava preocupado, hein? Quando falava, agora estamos abertos a perguntas. Se ninguém perguntasse, era ou porque tinha entendido tudo, ou porque não tinha entendido nada, né? E não queria falar. Eu acho que, para mim, que sou leigo, a gente percebe que tem um mundo a explorar, né? Um mundo. As ferramentas, pelo que eu entendi, essas ainda são as mais, vamos dizer assim, mais básicas, né, Ale, que você mostrou para a gente. E já é
uma infinidade de configurações e opções e decisões que precisam ser tomadas para a gente alcançar o nosso público, né? Não é uma coisa tão trivial, né? Fala, Everton. A respeito do que o Alexandre falou sobre o SEO, que o SEO ele é muito mais do que a própria programação, também é o conteúdo, né, o Alexandre? Porque não adianta fazer um site lindo, bonito, perfeito, e o conteúdo dele não tenha nada relacionado à tua empresa. Assim, você não vai alcançar organicamente quase ninguém, né? Porque vai depender muito do que tu vai colocar. Everton, excelente seu ponto. E assim, isso serve não só para o SEO, mas para todas as redes, tá? Mas principalmente para o site. Uma coisa que eu sempre digo quando eu vou, né, ministrar uma palestra, alguma coisa assim, não adianta você fazer um ótimo trabalho e deixar ele parado ali. Esse e-mail, ele tem que ser dinâmico. Então, site, eu preciso ficar atualizando. Se eu não tiver um blog, eu vou ter que ficar mudando alguma coisinha nele, até para que o Google ele aumente a sua relevância em relação àquilo. Mas o ideal é que eu tenha alguma coisinha assim, tipo um blog, alguma coisa, né, nesse sentido. Obrigado, Felipe. Obrigado pela participação. Pode falar, Gilberto. Boa noite. Alexandre, eu não tinha ideia de tudo isso, né, que tem por trás dessas campanhas no digital, mas eu entendo que a gente pode performar, otimizar cada campanha se a gente tiver muita paciência e calma em entender como parametrizar, né, o que eu pretendo realmente de cada campanha e tal. Eu acho que muitas vezes isso não acontece, né, porque o cara vai lá e faz o basicão, né, faz o basicão que é mais fácil. Mas se realmente entrar no detalhe, eu acho que tu consegue performar muito melhor com tudo isso que tu mostrou aí. Exatamente, essa é a minha ideia. Sim. Ô Gilberto, dá para dizer o seguinte, que as campanhas são esporádicas, vêm e vão, algumas são mais constantes ou mais permanentes, mas o processo de gerir marketing digital é esforço contínuo. É um processo. Tem que ficar de olho sempre, medir palavra todo dia, ver alarme, tem que fazer isso sempre. É tipo um ajuste fino. É um ajuste fino de carburador do carro, né? Mais ou menos. Diário. Eu vou lá e ajusto um pouquinho. Por isso que a gente tem que desconfiar quando a agência entrega para você na forma de projeto. Para ele te deixar, ele tem que ter preparado alguém, ou você tem que ter alguém para cuidar. Não pode ser só um projeto. Exatamente. A não ser que você precisa de um hot site para um evento, isso é outra parada. Mas para você manter alto o nível de visibilidade da tua empresa nessas ferramentas, tem que cuidar mesmo. E outra, é uma escada, né? E outra, né? Para tu jogar dinheiro fora é para já, se tu não parametrizar direitinho. Exatamente, Gilberto. E isso a gente vê demais, viu? Infelizmente, né? A gente vê muita gente... vamos começar porque eu ouvi dizer que vai dar resultado. Aí vai lá, cria campanha e não pensa assim, na meta, no objetivo que você tem que ter. Tem que criar um planozinho de marketing, nem que seja bem enxuto, uma planilha que seja, né? Falar assim, olha, o meu objetivo é esse, ou atingir tantas pessoas, ou vender, né? Tudo bem, Thiago, um abraço. E aí... fazer a estratégia, o que é? Eu tenho 0 alcance hoje, eu quero alcançar 1.000 pessoas, ou eu tenho 100, né, que eu tenho orgânico lá, eu quero atingir 1.000, a estratégia é esse caminho aqui, que forma que eu vou fazer? Eu vou atingir 200 com Facebook, 300 com Google, e o restante com LinkedIn, ou vou só no Google, entendeu? Vou despender de quanto para fazer isso, quanto que é para esse caminho aqui, né? E sempre medir, sempre a gente tem que estar medindo, sempre a gente tem que estar olhando para isso, né? Temos aí uma infinidade de relatórios, esses links vão ficar aí nesses sites, todos aí que eu falei, né? O site que eu queria mostrar ali rapidamente, depois a gente pode, inclusive, criar outros módulos, né, Atila? Por exemplo, um módulo só de monitoramento, aí a gente fica essa hora e meia, por exemplo, configurando uma ferramenta de monitoramento, onde a gente pode colocar lá, porque nas ferramentas de monitoramento a gente consegue colocar as metas nela, que eu vejo pouca gente utilizar. Então, assim, no site, por exemplo, você coloca lá, ele vai me dar lá o gráfico, aí eu chego em algumas empresas, às vezes o cara está lá na frente do computador e ele não trabalha no mercado financeiro, mas está lá cheio de gráfico, né? Fala assim, tá, cara, o que você quer? O que está acontecendo aí, né?
Aonde que você está? Não, tá aqui, cara, isso aqui é meu alcance, tá? Mas isso aí tá bom ou tá ruim, cara? Cadê sua meta? Tem que colocar a meta no gráfico, tem que colocar lá onde que eu quero chegar, para que você possa, né, tomar as devidas atitudes no meio do caminho, né? Então, é mais ou menos isso. Mais alguém, pessoal? Mas obrigado, Gilberto, pela colocação também. Eu que Simone, agradeço, quer falar? Alexandre. Obrigado. E o teu tempo em preparar o material, em gastar tempo com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Imagina, não é gastar, não, é investir. É. Tá bom? Pessoal, eu quero aproveitar para avisar de novo que daqui a um mês, lá no nosso site vai ter agenda logo, logo. Tem um super fera da internet que vai falar para a gente sobre consciência digital e dicas de navegação, vamos dizer, segura em rede, internet. É um cara bem legal. Não é só sobre segurança cibernética, mas ele vai explicar para a gente como funcionam os algoritmos, como que esses algoritmos fazem para te prender nas redes sociais, prender a sua atenção, e como que a gente evita tomar decisões erradas de compra, como que eles influenciam nossas decisões de compra, de comportamento, um pouquinho de saúde mental relacionada com isso. Então, o subtítulo do curso é um kit de ferramentas para navegação segura, tá? Consciência digital. Esse aí vai ser bem bacana também, né? Meio parecido aqui com o conteúdo do Alexandre, mas indo para um outro foco, né? Para o foco do relacionamento não da empresa, mas da pessoa com a internet, tá bom? A gente extrapolou um pouquinho o tempo, agradeço a todos que puderam ficar. Obrigado.